Quando alguém pensa no Japão, é comum imaginar uma mistura de tradição milenar e tecnologia futurista. Arranha-céus iluminados por enormes painéis de LED dividem espaço com templos centenários, enquanto trens-bala cruzam o país em alta velocidade ao mesmo tempo em que cerimônias tradicionais continuam sendo realizadas da mesma forma há centenas de anos. Essa combinação única faz do Japão um dos países mais fascinantes do planeta. Mas existe uma curiosidade que chama ainda mais atenção. Apesar de ser considerado um dos lugares mais seguros, organizados e desenvolvidos do mundo, muitas pessoas afirmam que o Japão parece ser um país onde parte da população vive sob uma enorme pressão. Afinal, como um lugar tão admirado pode transmitir essa sensação de tristeza? Localizado no leste da Ásia, o Japão é formado por milhares de ilhas, sendo 4 delas responsáveis pela maior parte do território: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Cercado pelo oceano e situado em uma região de intensa atividade sísmica, o país convive constantemente com terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Em vez de impedir seu desenvolvimento, essas dificuldades ajudaram a moldar uma sociedade extremamente disciplinada e preparada para lidar com situações inesperadas. Desde cedo, as crianças aprendem na escola como agir durante emergências, participando regularmente de treinamentos que fazem parte da rotina escolar. O Japão também impressiona pelo cuidado com os espaços públicos. Em muitas cidades, caminhar pelas ruas é uma experiência diferente daquela encontrada em boa parte do mundo. Calçadas limpas, jardins bem cuidados e estações de trem organizadas mostram uma população que valoriza profundamente o respeito pelo ambiente coletivo. Detalhe curioso é que lixeiras públicas são relativamente raras. Mesmo assim, dificilmente se encontram resíduos espalhados pelas ruas. Isso acontece porque a maioria das pessoas leva o próprio lixo para casa, uma prática que demonstra como a responsabilidade individual faz parte da cultura japonesa. Outro aspecto que chama a atenção é a pontualidade. No Japão, cumprir horários é visto como uma demonstração de respeito pelos outros. Os famosos trens japoneses se tornaram referência mundial justamente pela precisão impressionante. Atrasos de poucos minutos já costumam gerar pedidos públicos de desculpas por parte das empresas ferroviárias. Em alguns casos, quando um trem parte alguns segundos antes do horário previsto, isso chega a virar notícia nacional. Essa busca constante pela eficiência faz parte do cotidiano e influencia praticamente todos os setores da sociedade. A educação também desempenha um papel importante nessa organização. Além das disciplinas tradicionais, muitos estudantes participam da limpeza das salas de aula, corredores e áreas comuns da escola. O objetivo não é economizar funcionários, mas ensinar responsabilidade, cooperação e respeito pelo espaço compartilhado. Desde pequenos, os alunos aprendem que cuidar do ambiente onde vivem faz parte da formação como cidadãos. Toda essa disciplina ajuda a construir a imagem de um país quase perfeito. Para quem observa de fora, parece que tudo funciona exatamente como deveria. As ruas são seguras, os serviços públicos costumam ser eficientes, o transporte impressiona pela qualidade e a educação é reconhecida internacionalmente. No entanto, por trás dessa organização existe uma realidade muito mais complexa. A mesma sociedade que alcançou níveis extraordinários de desenvolvimento também enfrenta desafios ligados ao excesso de trabalho, à pressão social e ao isolamento de parte da população. É justamente esse contraste entre perfeição e dificuldade emocional que faz do Japão um dos países mais intrigantes do mundo e ajuda a explicar por que tantas pessoas se perguntam se é realmente tão fácil viver ali quanto parece. Se existe uma palavra que ajuda a entender o Japão, essa palavra é disciplina. Ela está presente na escola, no trabalho, no transporte público e até na forma como as pessoas convivem umas com as outras. Para muitos visitantes, essa organização impressiona logo nos primeiros dias de viagem. Filas são respeitadas, sem necessidade de fiscalização. Quase ninguém fala alto dentro dos trens e dificilmente alguém tenta levar vantagem sobre outra pessoa. Existe uma preocupação constante em não atrapalhar o próximo.
E esse comportamento coletivo é um dos principais motivos pelos quais o país consegue funcionar de maneira tão eficiente. Essa mentalidade começa a ser construída ainda na infância. Nas escolas japonesas, além das matérias tradicionais, os alunos aprendem valores como respeito, cooperação e responsabilidade. É comum que os próprios estudantes limpem as salas de aula, organizem os corredores e ajudem na manutenção dos espaços utilizados diariamente. Essa prática ensina que cuidar do ambiente é responsabilidade de todos, e não apenas de funcionários contratados para esse trabalho. Outro costume curioso é que muitas crianças vão sozinhas para a escola utilizando o transporte público, algo que impressiona visitantes de diversos países, e só é possível graças ao alto nível de segurança existente nas cidades japonesas. Quando esses estudantes entram no mercado de trabalho, encontram uma cultura profissional igualmente exigente. Durante décadas, trabalhar muitas horas foi visto como um sinal de dedicação e compromisso com a empresa. Em alguns casos, funcionários permaneciam no escritório mesmo, depois de concluir suas tarefas apenas para demonstrar respeito aos colegas e aos superiores. Embora essa cultura venha mudando aos poucos, ela ainda influencia bastante o cotidiano de muitos japoneses. O resultado é uma rotina intensa, que pode gerar altos níveis de estresse e pouco tempo para lazer ou convivência familiar. Existe inclusive uma palavra conhecida mundialmente que surgiu no Japão, karoshi, um termo utilizado para descrever mortes relacionadas ao excesso de trabalho. O fenômeno ganhou tanta repercussão que levou empresas e o próprio governo a criarem medidas para incentivar jornadas mais equilibradas. Hoje, diversas organizações procuram reduzir horas extras e estimular os funcionários a tirar férias, algo que durante muitos anos era pouco comum. Mesmo assim, a pressão para manter um bom desempenho profissional ainda faz parte da realidade de muitas pessoas. Outro aspecto marcante é o respeito pela hierarquia. Em empresas, escolas e até em reuniões familiares, existe uma forte valorização da experiência e da idade. Demonstrar educação e utilizar formas corretas de tratamento são atitudes consideradas fundamentais na convivência diária. Essa cultura ajuda a manter relações harmoniosas, mas também pode fazer com que algumas pessoas sintam dificuldade em expressar opiniões ou discordar de figuras de autoridade. Apesar dessa rotina intensa, os japoneses encontram maneiras de equilibrar a vida. Parques, jardins, cafés e templos oferecem espaços de tranquilidade em meio às grandes cidades. Durante a primavera, por exemplo, milhões de pessoas participam do tradicional hanami, costume de contemplar as flores de cerejeira. Famílias e amigos fazem piqueniques sob as árvores flóridas, aproveitando um momento que simboliza a beleza e a brevidade da vida. É uma tradição simples, mas profundamente enraizada na cultura japonesa. Ao mesmo tempo, o país também é um dos maiores centros de inovação tecnológica do mundo. Robôs, inteligência artificial, trens de alta velocidade e máquinas automatizadas fazem parte do cotidiano. Em algumas lojas, é possível comprar produtos sem falar com nenhum atendente, enquanto restaurantes utilizam tablets ou máquinas automáticas para realizar pedidos. Essa eficiência impressiona turistas, mas também revela uma sociedade que busca constantemente otimizar tempo e recursos. O curioso é que toda essa organização, segurança e desenvolvimento não eliminaram um sentimento presente em parte da população, a solidão. Muitos japoneses vivem sozinhos, dedicam grande parte do tempo ao trabalho e enfrentam dificuldades para criar novas relações sociais. É justamente essa combinação entre um país admirado por sua eficiência e uma população que convive com desafios emocionais que torna o Japão tão fascinante e prepara o caminho para entender por que tantas pessoas o descrevem como um lugar quase perfeito, mas que, em alguns aspectos, parece carregar uma silenciosa sensação de tristeza. Se por um lado o Japão impressiona pela organização e pela segurança, por outro ele também enfrenta desafios sociais que raramente aparecem nas propagandas de turismo. Um dos mais discutidos é a queda da população. Há décadas o número de nascimentos vem diminuindo, enquanto a expectativa de vida aumenta. O resultado é uma sociedade cada vez mais envelhecida. Em diversas cidades do interior,
Escolas foram fechadas por falta de alunos, pequenas comunidades perderam boa parte de seus moradores e milhares de casas ficaram completamente abandonadas. Essas residências são conhecidas como akiya, imóveis vazios que, em alguns casos, chegam a ser vendidos por valores muito baixos na tentativa de atrair novos moradores. Essa mudança demográfica também afeta a economia. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos precisando de cuidados, empresas e o governo procuram alternativas para manter o crescimento do país. É por isso que o Japão investe tanto em automação e robótica. Em fábricas, hotéis, hospitais e até restaurantes, máquinas ajudam a realizar tarefas que antes dependiam exclusivamente de pessoas. Embora essa tecnologia torne muitos processos mais eficientes, ela também mostra como o país precisou se adaptar a uma realidade muito diferente daquela vivida algumas décadas atrás. Outro fenômeno que desperta curiosidade é o dos hikikomori, pessoas que decidem se isolar completamente da sociedade durante meses ou até anos. Muitos permanecem dentro de casa evitando contato social, trabalhando remotamente ou dependendo da família para as atividades do dia a dia. As razões variam de acordo com cada caso, envolvendo ansiedade, pressão social, dificuldades escolares ou experiências traumáticas. Esse problema recebeu tanta atenção que universidades e especialistas japoneses passaram a estudar o fenômeno profundamente, buscando compreender suas causas e encontrar formas de reintegrar essas pessoas à vida em comunidade. A solidão também aparece entre os idosos. Como muitas famílias têm poucos filhos e boa parte dos jovens se muda para grandes centros urbanos em busca de oportunidades, alguns idosos acabam vivendo sozinhos por muitos anos. Para enfrentar esse desafio, diversas cidades criaram programas de visitas comunitárias, atividades culturais e redes de apoio destinadas a reduzir o isolamento. Ainda assim, o envelhecimento da população continua sendo uma das maiores preocupações do país para as próximas décadas. Apesar desses desafios, o Japão continua sendo um dos lugares mais seguros do planeta. Em muitas cidades, crianças pequenas caminham sozinhas para a escola, bicicletas permanecem estacionadas sem cadeados por longos períodos, e é comum encontrar objetos perdidos sendo entregues às autoridades ou devolvidos aos seus donos. Esse alto nível de honestidade e confiança chama a atenção de turistas do mundo inteiro. Em vários bairros, moradores deixam vasos de flores, bicicletas e até pequenos objetos decorativos na frente de casa sem receio de que sejam furtados, algo difícil de imaginar em muitos outros países. A gastronomia japonesa também ajuda a explicar a alta expectativa de vida da população. A alimentação tradicional costuma incluir peixes, arroz, vegetais, algas, soja e porções equilibradas, evitando excessos. Além da qualidade dos alimentos, existe uma cultura de comer devagar e valorizar refeições simples, sem desperdício. Esse conjunto de hábitos contribui para que o Japão esteja entre os países com maior longevidade do mundo. Ao observar tudo isso, fica claro que o Japão é um país de contrastes. Ao mesmo tempo em que lidera rankings de segurança, inovação e qualidade de vida, também enfrenta desafios relacionados à saúde mental, ao envelhecimento da população e à diminuição do número de habitantes. É justamente essa combinação que desperta tanta curiosidade. O Japão parece mostrar que uma sociedade pode alcançar um nível extraordinário de organização e desenvolvimento sem deixar de enfrentar problemas profundamente humanos. E talvez seja exatamente essa dualidade que faz tantas pessoas admirarem o país e, ao mesmo tempo, se perguntarem como realmente é viver ali todos os dias. Depois de conhecer o Japão por diferentes ângulos, fica claro que a imagem de um país perfeito é, ao mesmo tempo, verdadeira e incompleta. Verdadeira porque poucos lugares do mundo conseguem reunir um nível tão alto de segurança, organização, tecnologia e respeito pelas regras.
Incompleta porque, por trás dessa eficiência admirada internacionalmente, existe uma sociedade que enfrenta desafios silenciosos, muitos deles invisíveis para quem conhece o país apenas por fotografias ou vídeos de viagens. Talvez seja justamente esse contraste que torne o Japão um lugar tão fascinante. É difícil encontrar outro país onde um trem possa chegar com segundos de atraso e isso seja considerado um problema sério, enquanto, ao mesmo tempo, milhares de pessoas enfrentam diariamente a pressão para corresponder às expectativas da família, da escola e do trabalho. São duas realidades convivendo lado a lado. De um lado, um sistema que funciona quase como um relógio. Do outro, pessoas que muitas vezes carregam responsabilidades enormes desde muito cedo. Mesmo assim, seria um erro imaginar que os japoneses vivem infelizes. Na realidade, a maneira como eles demonstram emoções é bastante diferente daquela observada em muitos países ocidentais. O povo japonês costuma ser mais reservado, evitando demonstrar sentimentos de forma exagerada em público. Sorrisos discretos, gestos contidos e um comportamento educado fazem parte da cultura local. Para um estrangeiro, isso pode transmitir uma impressão de frieza ou tristeza, quando na verdade representa apenas uma forma diferente de expressar respeito e equilíbrio nas relações sociais. Outro aspecto que chama a atenção é o profundo orgulho que os japoneses têm de sua história e de suas tradições. Mesmo sendo uma das maiores potências tecnológicas do planeta, o país preserva costumes que atravessaram séculos. Festivais tradicionais continuam reunindo milhares de pessoas todos os anos. Templos antigos permanecem sendo visitados por famílias inteiras. Cerimônias do chá, artes marciais, jardins cuidadosamente planejados e o respeito aos ancestrais continuam presentes na vida de milhões de japoneses. Essa capacidade de unir inovação e tradição talvez seja uma das maiores características do país. Ao caminhar por cidades como Tóquio, Osaka ou Kyoto, é possível encontrar essa mistura em praticamente cada esquina. Um prédio repleto de tecnologia pode estar localizado ao lado de um templo construído há centenas de anos. Jovens vestidos com roupas modernas dividem as ruas com pessoas utilizando trajes tradicionais durante festivais culturais. Poucos lugares conseguem preservar tão bem sua identidade enquanto continuam avançando em ciência, pesquisa e desenvolvimento. Outro ponto admirável é a forma como o Japão se reconstruiu ao longo da história. Depois da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial, muitos acreditavam que o país levaria décadas para voltar a ser uma potência econômica. No entanto, graças ao investimento em educação, indústria, tecnologia e qualificação profissional, o Japão protagonizou uma das recuperações mais impressionantes da história moderna. Esse espírito de perseverança continua sendo uma das marcas da sociedade japonesa e ajuda a explicar por que o país permanece entre as maiores economias do mundo. No entanto, o futuro também apresenta desafios importantes. O envelhecimento da população, a baixa taxa de natalidade e as mudanças no mercado de trabalho exigirão novas soluções nos próximos anos. Empresas já investem em inteligência artificial e robótica para compensar a redução da força de trabalho, enquanto o governo busca incentivar o aumento da natalidade e criar políticas que tornem a vida familiar mais equilibrada. São questões complexas que provavelmente definirão os próximos capítulos da história japonesa. No fim das contas, talvez a maior lição deixada pelo Japão seja que perfeição não significa ausência de problemas. Um país pode oferecer segurança, educação de qualidade, transporte eficiente e tecnologia de ponta, mas ainda assim enfrentar desafios relacionados à saúde mental, ao isolamento social e às transformações demográficas. O Japão mostra que desenvolvimento não elimina todas as dificuldades da vida, mas oferece ferramentas para enfrentá-las de forma organizada e responsável. É justamente por isso que milhões de pessoas continuam fascinadas por esse país. O Japão não desperta curiosidade apenas pelos animes, pelos templos, pelos trens-bala ou pela tecnologia. Ele chama atenção porque representa uma sociedade que conseguiu alcançar um nível extraordinário de desenvolvimento sem perder completamente suas raízes culturais. Ao mesmo tempo, lembra ao mundo que nenhuma nação é perfeita. Por trás da eficiência admirada internacionalmente existem pessoas comuns, com sonhos, medos, desafios e esperanças. Talvez seja exatamente esse equilíbrio entre tradição e modernidade, entre sucesso e dificuldades, que faz do Japão um dos países mais interessantes do planeta e um lugar que continua despertando a curiosidade de milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, se você assistiu até aqui, comenta:
Eu assiste e também deixe o like e inscreva-se no canal, isso vai me ajudar muito. Eu vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.